Era uma tarde ensolarada de terça-feira, 28 de setembro de 1993, quando o piloto instrutor Roberto Carlos Medeiros decolou do Aeroclube de Goiânia para mais um voo de treinamento rotineiro com seu aluno iniciante. O que começou como uma lição de pilotagem básica sobre os céus de Goiás se transformaria no mistério mais intrigante da aviação brasileira. E vocês não vão acreditar no que foi descoberto 3 décadas depois, nas profundezas de uma mata fechada do Cerrado Goiano, onde a natureza havia guardado segredos que mudaram tudo o que sabíamos sobre aquele voo fatídico. Se você gosta de mistérios reais que envolvem descobertas impossíveis e reviravoltas chocantes, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Hoje vou revelar uma história que vai mostrar como às vezes a verdade fica escondida por décadas, bem debaixo dos nossos narizes. Fiquem até o final, porque o que o trilheiro encontrou em 2023 vai deixar vocês sem palavras. Roberto Carlos Medeiros tinha 41 anos quando desapareceu. Era um homem de estatura média, com 1,77 m de altura, cabelos pretos sempre bem penteados com gel e bigode espesso, que ele fazia questão de aparar todas as semanas no barbeiro. Seus olhos castanhos escuros transmitiam a confiança e serenidade necessárias para alguém que ensinava outras pessoas a voar. Roberto sempre usava camisa social branca durante os voos, completando o visual, com uma gravata azul marinho e um distintivo dourado da aviação civil no peito. Piloto há 18 anos, Roberto havia acumulado mais de 8.000 horas de voo em diferentes tipos de aeronaves, desde pequenos monomotores até aviões comerciais de médio porte. Formado em engenharia aeronáutica pela Universidade de Brasília, ele havia trabalhado como piloto comercial em companhias aéreas regionais antes de decidir se dedicar exclusivamente ao ensino de novos pilotos. Era considerado um dos melhores instrutores de voo do Centro-Oeste brasileiro, conhecido por sua paciência, precisão técnica e capacidade de transmitir confiança aos alunos mais nervosos. A personalidade de Roberto era marcada por uma seriedade profissional que inspirava respeito, mas também por um senso de humor sutil que aparecia durante os momentos de descontração. Seus alunos o descreviam como rigoroso, mas justo. Nunca passava por alto erros perigosos, mas sempre explicava com calma como corrigi-los. Marcelo Santos Silva, um de seus ex-alunos que se tornou piloto comercial, sempre dizia que Roberto ensinou não apenas a voar, mas a amar a aviação. Roberto era casado com Vera Lúcia Medeiros há 15 anos e pai de 2 filhas, Carolina, de 12 anos, e Fernanda, de 9 anos. A família morava em uma casa confortável no setor oeste de Goiânia, e Roberto fazia questão de estar sempre presente na vida das filhas, ajudando com as lições de casa e levando-as para conhecer aviões nos fins de semana. Vera Lúcia, que trabalhava como professora de matemática, sempre apoiou a paixão do marido pela aviação, apesar de confessar que ficava ansiosa sempre que ele voava. A rotina profissional de Roberto no Aeroclube de Goiânia era bem estruturada. Trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, alternando entre voos de instrução, aulas teóricas de pilotagem e manutenção preventiva das aeronaves da escola. Ele era meticuloso em seus registros de voo e sempre fazia uma inspeção completa da aeronave, antes de cada decolagem, procedimento que havia se tornado quase obsessivo após ter presenciado um acidente causado por negligência mecânica anos antes. Além da paixão pela aviação, Roberto tinha um hobby peculiar. Era radioamador licenciado e mantinha uma estação de rádio em casa, onde conversava com operadores de todo o Brasil e até mesmo de outros países durante as madrugadas. Essa paixão por comunicações seria importante para entender os eventos que precederam seu desaparecimento, pois Roberto sempre mantinha contato constante com a torre de controle durante seus voos, mesmo quando não era obrigatório. A terça-feira, 28 de setembro de 1993,
Amanheceu com condições meteorológicas perfeitas para voo. Céu claro, vento calmo de 8 quilômetros por hora, visibilidade superior a 10 quilômetros e temperatura de 25 graus. Roberto chegou ao aeroclube às 7h30 da manhã, como sempre fazia, para revisar o cronograma de voos do dia e inspecionar as aeronaves que utilizaria durante as lições. O aluno escalado para o voo das 14 horas era Júlio César Andrade, de 23 anos, estudante de administração que sonhava em se tornar piloto comercial. Era sua 12ª aula de voo, e Roberto havia anotado em sua ficha que Júlio estava progredindo bem, mas ainda precisava ganhar mais confiança nos procedimentos de emergência. A lição programada para aquela tarde envolvia prática de navegação visual e simulação de pouso forçado, exercícios considerados rotineiros para um instrutor experiente como Roberto. A aeronave designada para o voo era um Cessna 152, prefixo PT-BRA, ano 1978, que havia passado por manutenção completa na semana anterior. Roberto inspecionou pessoalmente o avião durante a manhã e aprovou sua condição para voo. O plano de voo previa uma rota circular saindo de Goiânia, passando sobre Anápolis, seguindo até a região de Pirenópolis e, retornando ao aeroporto de origem, um percurso total de aproximadamente 200 quilômetros, que levaria 1h40 para ser completado. Durante o almoço no restaurante do próprio aeroclube, Roberto conversou com outros instrutores sobre o progresso de seus alunos e sobre algumas modificações que pretendia sugerir no currículo de formação de pilotos. Colegas que estavam presentes lembraram que ele estava animado com os planos de abrir sua própria escola de aviação em Brasília, no ano seguinte, projeto que vinha planejando há meses com a esposa. Às 13h45, Roberto e Júlio iniciaram a verificação pré-voo do Cessna PT-BRA. Tudo transcorreu normalmente. Nível de combustível adequado, óleo do motor na quantidade correta, superfícies de controle funcionando perfeitamente, instrumentos de navegação calibrados. Roberto explicou cada procedimento a Júlio, que anotava tudo em sua caderneta de voo, demonstrando o entusiasmo típico de um aluno dedicado. A decolagem aconteceu às 14h12, 3 minutos após o horário programado devido a uma pequena espera na pista. O último contato de Roberto com a torre de controle de Goiânia foi às 14h15, quando ele reportou que estava subindo para 3.000 pés de altitude e seguindo na direção de Anápolis conforme o plano de voo aprovado. Sua voz estava calma e profissional, sem indicar qualquer problema ou preocupação. Após esse contato inicial, Roberto e Júlio simplesmente desapareceram dos radares e nunca mais fizeram contato por rádio. Às 15 horas, quando deveriam ter reportado sua posição sobre Anápolis, não houve resposta às chamadas da torre de controle. Às 15h30, após várias tentativas sem sucesso de estabelecer comunicação, foi declarada emergência e iniciados os procedimentos de busca e salvamento. A primeira operação de busca foi coordenada pela Força Aérea Brasileira e envolveu 3 helicópteros e 2 aviões que vasculharam toda a rota planejada para o voo de Roberto e Júlio. Durante 5 horas de busca intensiva, não foi encontrado nenhum sinal da aeronave desaparecida. O tempo estava perfeito, a visibilidade era excelente, e a rota planejada passava por áreas bem conhecidas pelos pilotos locais, circunstâncias que tornavam o desaparecimento ainda mais inexplicável. Durante a primeira semana de buscas, a operação se expandiu para cobrir um raio de 100 quilômetros ao redor da rota original. Foram utilizados recursos de última geração para a época, radares de varredura, equipamentos de detecção de sinais de emergência e até mesmo cães farejadores treinados para localizar combustível de aviação. Mais de 200 voluntários participaram das buscas terrestres, incluindo pilotos, fazendeiros locais e bombeiros de várias cidades goianas.
A investigação inicial revelou aspectos intrigantes sobre o voo desaparecido. O Cessna PT-BRA não estava equipado com transponder, dispositivo que permitiria rastreamento preciso de sua posição. Mas Roberto havia informado verbalmente à torre que seguiria rigorosamente a rota planejada. Análises meteorológicas confirmaram que não havia condições que pudessem ter causado problemas técnicos relacionados ao tempo, e a manutenção recente da aeronave descartava falhas mecânicas óbvias. Durante o primeiro mês após o desaparecimento, investigadores da aeronáutica interrogaram dezenas de pessoas. Mecânicos que haviam trabalhado na manutenção do Cessna, outros instrutores do aeroclube, controladores de tráfego aéreo e até mesmo fazendeiros que moravam próximos à rota planejada. Ninguém havia visto ou ouvido qualquer coisa relacionada ao voo desaparecido após as 14 horas e 15 minutos. A família de Roberto ofereceu uma recompensa substancial por informações sobre o paradeiro da aeronave. Vera Lúcia organizou campanhas de divulgação que incluíam panfletos distribuídos em cidades de todo o centro-oeste brasileiro. Cartazes com fotos de Roberto, Júlio e do Cessna PT-BRA foram colocados em postos de gasolina, fazendas e pequenas cidades ao longo de possíveis rotas de voo. A cobertura da imprensa nacional trouxe várias pistas falsas, mas nenhuma levou à localização da aeronave. Em 1994, 6 meses após o desaparecimento, surgiu uma pista que renovou as esperanças das famílias. Um fazendeiro da região de Pirenópolis alegou ter ouvido o som de um avião voando muito baixo na tarde de 28 de setembro, seguido por um barulho estranho que ele descreveu como metal batendo contra árvores. Quando investigadores examinaram a área indicada pelo fazendeiro, encontraram algumas árvores com galhos quebrados que poderiam ter sido causados pela passagem de uma aeronave, mas nenhum destroço foi localizado. A investigação também se concentrou na possibilidade de Roberto ter desviado intencionalmente da rota planejada. Verificações detalhadas de suas finanças, relacionamentos pessoais e histórico profissional não revelaram qualquer motivo para ele querer desaparecer voluntariamente. Vera Lúcia e as filhas foram unânimes em afirmar que Roberto estava feliz com sua vida e ansioso pelos projetos futuros que haviam planejado juntos. Durante a década de 90, o caso do voo desaparecido se tornou uma lenda entre os pilotos brasileiros. A história de Roberto e Júlio era contada em aeroclubes de todo o país como um lembrete sobre a importância de procedimentos de segurança e comunicação durante voos de treinamento. Muitos pilotos evitavam voar sozinhos sobre a região onde eles haviam desaparecido, especialmente durante as condições meteorológicas similares às daquele dia fatídico. Em 2000, 7 anos após o desaparecimento, a investigação oficial foi encerrada sem conclusões definitivas. O relatório final da aeronáutica listou desaparecimento inexplicado como causa provável, reconhecendo que todas as possibilidades razoáveis haviam sido investigadas sem sucesso. As famílias de Roberto e Júlio nunca aceitaram completamente essa conclusão e continuaram buscas particulares durante anos. Em 2005, 12 anos após o desaparecimento, Carolina e Fernanda, as filhas de Roberto, agora adultas, organizaram uma nova campanha de busca, utilizando tecnologias modernas como GPS e imagens de satélite. Elas contrataram uma empresa especializada em localização de aeronaves acidentadas, mas mesmo com equipamentos avançados, nenhum sinal do Cessna PT-BRA foi detectado na região onde deveria ter voado. Durante a década de 2010, avanços na tecnologia de busca levaram a várias tentativas de localizar a aeronave desaparecida. Drones equipados com câmeras de alta resolução vasculharam milhares de hectares de cerrado e mata densa, mas sempre sem sucesso. A vegetação espessa da região e a possibilidade de que os destroços tivessem sido cobertos pela natureza ao longo dos anos tornavam a busca extremamente desafiadora. Em 2015,
22 anos após o desaparecimento, Vera Lúcia organizou uma missa especial em memória de Roberto e Júlio na Igreja São João Batista, em Goiânia. Durante a cerimônia, ela fez um apelo final para que qualquer pessoa com informações sobre o voo desaparecido se manifestasse. Centenas de pessoas compareceram, incluindo muitos ex-alunos de Roberto que haviam se tornado pilotos profissionais e queriam homenagear seu antigo instrutor. A descoberta que todos esperavam há 3 décadas, finalmente, aconteceu de forma completamente inesperada em uma manhã de domingo, 17 de setembro de 2023. Quem fez a descoberta foi Marcelo Henrique Oliveira, um trilheiro experiente de 45 anos que explorava regularmente as matas fechadas da região de Pirenópolis em busca de trilhas inexploradas e cachoeiras escondidas. Marcelo era conhecido entre os entusiastas de trekking por sua capacidade de encontrar caminhos em terrenos difíceis e por sua paixão em documentar a natureza do Cerrado Goiano. Naquele domingo, ele estava explorando uma área particularmente densa de mata fechada, aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Pirenópolis, quando notou algo que não parecia natural entre a vegetação espessa. O que chamou a atenção de Marcelo foi um brilho metálico parcialmente encoberto por 3 décadas de crescimento vegetal. Inicialmente, ele pensou ter encontrado algum equipamento agrícola abandonado, comum na região rural goiana. Mas quando se aproximou, para investigar, percebeu que o objeto tinha uma forma e dimensões que não correspondiam a nenhum tipo de maquinário agrícola conhecido. Usando seu facão para cortar a vegetação ao redor do objeto, Marcelo gradualmente expôs o que claramente eram destroços de uma aeronave pequena. A maior parte da estrutura estava coberta por cipós, musgos e árvores pequenas que haviam crescido através dos destroços ao longo de 3 décadas. Mas ainda era possível identificar partes características de um avião, pedaços do motor, fragmentos das asas e parte da fuselagem. O coração de Marcelo disparou quando ele limpou uma seção da fuselagem e encontrou parte de uma inscrição que dizia PTB. Imediatamente, ele lembrou da história famosa do Cessna desaparecido que havia marcado a aviação goiana nos anos 90. Ele parou imediatamente de mexer nos destroços e contactou as autoridades através de seu telefone via satélite. A chegada das autoridades ao local onde Marcelo havia feito a descoberta desencadeou a maior operação de investigação aeronáutica da história de Goiás. Uma equipe conjunta da Polícia Civil, Aeronáutica e peritos em acidentes aéreos foi transportada de helicóptero até a mata fechada, onde o Cessna PT-BRA havia permanecido escondido por 30 anos. A cena que os investigadores encontraram era ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. O Cessna havia se chocado contra árvores de grande porte, causando sua fragmentação em várias partes que se espalharam por uma área de aproximadamente 200 metros quadrados. A densidade da vegetação e a localização remota explicavam por que a aeronave nunca havia sido encontrada durante as buscas intensivas dos anos 90. Os destroços revelaram evidências cruciais sobre os últimos momentos do voo de Roberto e Júlio. A análise preliminar mostrou que o avião havia se chocado contra as árvores em velocidade relativamente baixa, sugerindo que Roberto tentou realizar um pouso forçado na mata. Não havia sinais de fogo ou explosão, indicando que o impacto havia sido o resultado de uma emergência controlada, não de uma falha catastrófica. Entre os destroços foram encontrados objetos pessoais, que confirmaram definitivamente a identidade da aeronave. A caderneta de voo de Júlio, parcialmente preservada dentro de uma bolsa de couro. Óculos de sol que Vera Lúcia identificou como sendo de Roberto. E fragmentos do painel de instrumentos com números de série que correspondiam exatamente aos registros do Cessna PT-BRA. Mas a descoberta mais chocante estava dentro dos restos da cabine da aeronave. Os restos mortais de 2 pessoas, ainda presos aos cintos de segurança. A análise forense confirmou que se tratava de Roberto Carlos Medeiros
e Júlio César Andrade. A posição dos corpos e o estado dos controles de voo sugeriam que Roberto havia mantido o controle da aeronave até o último momento, tentando desesperadamente realizar um pouso de emergência que pudesse salvar suas vidas. A investigação dos destroços revelou a causa do acidente que havia permanecido um mistério por 3 décadas. Uma análise detalhada do motor mostrou evidências de falha mecânica súbita. Um dos pistões havia se rompido, causando perda total de potência durante o voo. Roberto havia tentado realizar um pouso forçado na área mais aberta que conseguiu identificar, mas a densidade da mata tornara impossível encontrar um local adequado para o procedimento. A descoberta também explicou por que Roberto não havia conseguido fazer contato por rádio durante a emergência. O equipamento de comunicação da aeronave havia sido danificado durante as primeiras colisões com as árvores, impossibilitando qualquer chamada de socorro. Roberto havia lutado sozinho contra a emergência, usando toda a sua experiência para tentar salvar sua vida e a de seu aluno. Documentos encontrados nos destroços revelaram que Roberto havia seguido todos os procedimentos corretos durante a emergência. Em sua caderneta de instrutor, recuperada próximo aos destroços, havia anotações feitas durante o próprio voo, que mostravam sua tentativa sistemática de diagnosticar e resolver o problema mecânico antes de decidir pelo pouso forçado. A análise mais aprofundada dos destroços também revelou evidências de que Roberto e Júlio haviam sobrevivido ao impacto inicial. Havia sinais de que eles tentaram sair da aeronave após o acidente, mas ferimentos graves e a localização extremamente remota do local tornaram impossível qualquer tentativa de buscar ajuda. Eles morreram vários dias após o acidente, possivelmente devido a ferimentos internos e exposição aos elementos. Entre os pertences pessoais encontrados nos destroços, havia uma carta que Roberto havia começado a escrever para Vera Lúcia, durante os dias que sobreviveu após o acidente. Na carta, parcialmente preservada, ele expressava seu amor pela família e pedia perdão por não ter conseguido voltar para casa. Ele também elogiava a coragem de Júlio durante a emergência e lamentava não ter conseguido salvá-lo. Para as famílias de Roberto e Júlio, finalmente saber a verdade trouxe um misto de alívio e dor renovada. Vera Lúcia, agora com 68 anos, disse que sempre soube que o marido havia feito tudo o que estava ao seu alcance para sobreviver e salvar seu aluno. O funeral de Roberto aconteceu 30 anos após sua morte, com centenas de pilotos prestando suas últimas homenagens ao instrutor que havia morrido como um herói. A família de Júlio César Andrade também encontrou paz ao descobrir que ele havia enfrentado a emergência com coragem ao lado de seu instrutor experiente. Seus pais, que haviam morrido sem saber o destino do filho, foram homenageados durante o funeral conjunto que reuniu as duas famílias em uma cerimônia emocionante no cemitério de Goiânia. A descoberta dos destroços do Cessna PT-BRA levou a mudanças importantes nos protocolos de voo de instrução no Brasil. Hoje, todas as aeronaves de treinamento são obrigatoriamente equipadas com transponders e sistemas de localização por satélite que permitem rastreamento preciso em caso de emergência. Além disso, foram estabelecidas rotas de voo de treinamento que evitam áreas de mata densa, onde operações de busca e salvamento seriam extremamente difíceis. O Aeroclube de Goiânia criou um memorial em homenagem a Roberto e Júlio, reconhecendo que ambos representam o melhor da aviação brasileira: dedicação, profissionalismo e coragem diante de emergências. O memorial inclui a hélice recuperada do Cessna PT-BRA e serve como lembrete da importância de procedimentos de segurança e treinamento adequado para todos os pilotos. Marcelo Henrique Oliveira, o trilheiro que fez a descoberta, se tornou uma figura respeitada na comunidade aeronáutica goiana. Ele doou toda a recompensa oferecida pelas famílias para uma fundação que promove segurança na aviação. Não fiz mais que qualquer pessoa decente faria, disse ele. Apenas ajudei duas famílias a encontrarem paz.
A análise dos destroços também contribuiu para melhorias na manutenção de aeronaves antigas. O tipo de falha mecânica que causou o acidente do Cessna PT-BRA levou a revisões nos procedimentos de inspeção de motores, especialmente em aeronaves com muitas horas de voo. Essas mudanças ajudaram a prevenir acidentes similares em outras aeronaves da mesma idade e tipo. Hoje, mais de 30 anos após aquela tarde ensolarada de setembro, a história de Roberto Carlos Medeiros e Júlio César Andrade serve como lembrete de que mesmo os pilotos mais experientes podem enfrentar emergências impossíveis de superar. Mas sua história também mostra que a verdadeira medida de um piloto não está em evitar todos os problemas, mas em como ele enfrenta as adversidades quando elas surgem. O legado de Roberto vive não apenas na memória de sua família e ex-alunos, mas principalmente nos protocolos de segurança que sua tragédia ajudou a estabelecer. Dezenas de pilotos que ele treinou continuam voando com segurança, carregando consigo os ensinamentos de dedicação e profissionalismo que ele sempre demonstrou. A mata fechada do Cerrado Goiano, que guardou os segredos daquele voo por 3 décadas, hoje é visitada regularmente por pilotos que querem prestar homenagem a Roberto e Júlio. Um pequeno memorial foi erguido no local exato onde a aeronave foi encontrada, lembrando que às vezes a natureza guarda nossas histórias mais importantes, até que chega o momento certo para elas serem reveladas. Se vocês gostaram desta história real, sobre como a natureza pode guardar segredos por décadas antes de revelá-los no momento certo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Contem nos comentários. Vocês acham que ainda existem outros mistérios similares esperando para serem descobertos nas matas brasileiras? Às vezes, as respostas que procuramos estão mais próximas do que imaginamos, apenas esperando que alguém com curiosidade suficiente as encontre.